Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos assistindo nesta hora. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Online. E antes de começar a nossa aula, eu quero pedir a você para se inscrever em nosso canal, e também compartilhar com os seus amigos, nas suas redes, divulgando, a palavra do Senhor através desse canal. Também, se você puder também, curta esse vídeo, isso ajuda bastante também a melhorar, o número de visualização, de destaque do nosso canal, para que nós possamos continuar levando esta palavra a mais pessoas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, gente? Em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor neste momento, pedindo a graça que vem do Teu Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. Sobre a minha vida, que vou estar falando a Tua palavra, sobre a vida daqueles que vão estar ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo, ministra aos nossos corações e ensina-nos a cada dia para que possamos ser e fazer o melhor para o Teu reino. Amém. Bom, minha gente, hoje nós vamos falar sobre a gestão de um projeto ministerial pessoal. Ou seja, na última aula nós falamos muito sobre como participar das ações da igreja. Citamos vários exemplos, dicas de como você pode se envolver nas ações do dia a dia, na sua comunidade, na igreja que você faz parte. E hoje a gente vai falar sobre projeto ministerial. Por quê? Porque é importante que todas essas ações que são desenvolvidas pela igreja, elas tenham um projeto, uma base, daquilo que se pretende alcançar, daquilo que se pretende realizar. E é importante que você, que participa também ativamente na tua igreja, descubra o teu dom ou os teus dons, habilidades, talentos, que serão usados em benefício da igreja do Senhor, da sua comunidade, visando o seu crescimento e alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Então, a nossa ênfase na aula de hoje e nas aulas posteriores é maior no ministério pessoal. Por quê? O desejo no coração da nossa igreja aqui do Ministério Independência com Cristo é que cada um dos seus membros tenha um projeto ministerial pessoal, que use bem os seus dons, as suas habilidades para promover o reino de Deus e contribuir para o crescimento da igreja. Então vamos começar pedindo a você para pensar um pouco, Pare tudo que você está fazendo aí, se você puder agora, e pense comigo em algo que seja inédito na tua igreja. Você consegue visualizar toda a sua igreja, os ministérios atuantes na tua igreja? Então, pense em algo inédito. Não importa se alguém está fazendo algo parecido, mas pense no que você pode fazer melhor. Conseguiu pensar alguma coisa aí? Se não, durante a aula, deixa anotado aí no seu bloco de anotações e comece a pensar um pouco sobre isso, E a partir dessa reflexão que você terá no decorrer da aula sobre o que fazer e como fazer, comece a construir o seu projeto ministerial pessoal. Uma coisa muito importante que todos nós devemos lembrar é que Deus usa pessoas para fins específicos. O propósito de Deus nunca foi e jamais será causar desestabilidade na igreja, competitividade na igreja. Então, se alguém está fazendo algo que você gostaria de fazer, a minha sugestão
é que você converse com o líder desse ministério, tente se aproximar, né, e participar do que já está acontecendo. Se você não conseguir a oportunidade, né, se de repente o líder entender que naquele momento a tua contribuição não é necessária, então ore ao Senhor e peça a Deus para te dar um direcionamento de como fazer o que você deseja no coração, desde que de acordo com a vontade de Deus, mas fazer de uma forma que não gere competitividade, que não gere discórdia entre os irmãos. É muito comum em igrejas maiores haver esse espírito de competitividade. Vários grupos são formados com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, e aí, como estão todos fazendo a mesma coisa, eles começam a disputar entre eles para ver quem é o melhor. E Jesus já deixou bem claro lá, quando ele falou para os seus discípulos, que entre vocês não deve ter essa coisa de quem é o melhor, quem é o melhor. Você quer saber quem é o melhor? Jesus disse, olha, o melhor é aquele que serve o próximo. Então, servir é ser dotado de um espírito de humildade, de se colocar à disposição do outro para ajudar o outro. E às vezes o que se vê nas igrejas, até mesmo na parte musical, né, talvez seja uma das partes mais visíveis e por isso é mais fácil de exemplificar. Você tem lá 2, 3 grupos dentro da igreja que atuam na mesma linha de frente. E aí, num determinado culto, o grupo B vai se apresentar, só que o músico do grupo B não pôde vir, por alguma razão não está presente naquela reunião. O que seria ideal? Que o músico do grupo A ou do grupo C se colocasse à disposição para tocar com o grupo B. Mas não é sempre isso que acontece. O grupo A e o C vai dizer assim, não, o meu compromisso é com o meu grupo, eu não tenho nada a ver com o seu grupo. Então, essas coisas não devem acontecer quando se trata de igreja do Senhor, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo e servimos o mesmo Senhor. Então, 3 perguntas básicas e fundamentais que devem ser respondidas. Primeiro, qual é a sua visão de futuro em relação ao teu ministério pessoal? Como é que você se vê trabalhando a serviço do reino de Deus? Como que você se vê no dia de hoje e como que você se vê no futuro? Como é que você se avalia? Vamos ser sinceros. Esta avaliação você não deve fazer ao lado de alguém. Esta avaliação você deve fazer num lugar calmo, tranquilo, longe de outras pessoas, até para que você possa ter um encontro consigo mesmo e ser sincero em relação à sua avaliação. Qual é a nota máxima que você daria para você? De 1 a 10. Por exemplo, se você é um músico que está servindo a igreja do Senhor no ministério da música, qual é a avaliação que você faz do teu ministério como músico? Se você é um evangelista e tem a missão de levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas, qual é a avaliação que você faz do teu ministério? Seja sincero consigo mesmo, porque a tua sinceridade vai trazer cura sobre a tua vida. Agora, se você subir no pedestal do orgulho, da vaidade e achar que já é o máximo, né, que você merece a nota máxima, cuidado, porque todos nós, a todo momento, a todo tempo, estamos aprendendo e a todo momento precisamos renovar a nossa mente, as nossas habilidades, a fim de melhorar e aperfeiçoá-las para servir melhor a igreja do Senhor. A terceira pergunta é como você se considera, né? Você acha que você é uma pessoa já que
ministerialmente está realizada? Ou você acredita que ainda tem muito o que oferecer para o reino de Deus? Porque tem pessoas que estão na igreja já há algum tempo e elas acham que já fizeram o suficiente. Então elas param de trabalhar, de exercer atividades na igreja, e quando são questionadas, geralmente dizem assim: eu já fiz a minha parte. Então você, como é que você se avalia? Você acha que já fez a sua parte, que não precisa fazer mais nada? Ou você se vê ainda como alguém que tem muito o que fazer e muito com o que contribuir para o reino de Deus, para a igreja que você faz parte? Essas perguntas, elas são importantes, porque ela é a chave para que o cristão possa manter-se ativo ou inativo na sua comunidade. As tuas respostas vão dizer claramente quem você é e qual é a tua condição ministerial neste momento na sua comunidade. Você quer ser um líder na igreja? Então, seja visionário. Seja uma pessoa sonhadora, idealista. Não fique olhando apenas para o presente, aquilo que está acontecendo hoje. Mas comece a visualizar o teu ministério ativo dentro da igreja no futuro. Seja idealista, seja sonhador, seja visionário, seja criativo, porque a liderança exige isso de você. Líder é alguém que descortina em sua mente um panorama positivo de um futuro preferível para uma comunidade. Ou seja, o líder é aquela pessoa que consegue enxergar situações, possibilidades que os outros não estão enxergando de forma positiva, é óbvio, né? E depois convoca os participantes para transformarem aquele sonho em realidade ou numa história. Então, o líder é aquele que sonha, que projeta, que prospecta, que idealiza, que visualiza o futuro. E depois ele participa as pessoas, o seu projeto, no sentido de contar com o apoio dessas pessoas para que este projeto, esse sonho, esse ideal seja alcançado. Uma outra pergunta importante é como saber se a sua liderança é eficaz. Como saber se você realmente está fazendo aquilo que se propôs em benefício da sua comunidade? Faça um teste. Como fazer um teste? Procure se envolver com um determinado grupo de pessoas para realizar um projeto e veja os resultados. Aí você vai saber se a tua liderança é eficaz ou não. Ou seja, se você já exerce algum ministério na igreja, ou se você pretende, desenvolver um ministério inédito, inovador, diferente na tua igreja, após conversar com o teu pastor e obter aprovação, então chame pessoas, converse com pessoas, reúna pessoas e veja os resultados. Um líder eficaz é alguém que, por mais simples que ele seja, ele deve ter a capacidade de reunir um grupo mínimo de pessoas junto com o seu projeto. Eu vou até estabelecer um número aqui. É claro que esse número ele é variável, dependendo das circunstâncias. Mas eu diria que um líder eficaz que está atuando num projeto ministerial, ele deve envolver pelo menos mais 4 pessoas além dele, ou seja, pelo menos 5 pessoas naquele projeto. Se você não consegue convencer 4 pessoas de que o seu projeto é importante, que o seu projeto vai trazer resultados para a igreja, então você precisa rever os seus conceitos de liderança.
porque de repente a ideia até é boa, mas você não tem sido um líder eficaz. Voltando à Bíblia, né, às Escrituras, nós vimos que Deus, ele foi o grande arquiteto, né, do primeiro projeto da história, porque a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e aí Deus começa a trabalhar na construção da terra, do universo, da forma, as coisas, trazer vida à terra. Então vejam bem, a visão divina que Deus tem desde o início, lá no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, na verdade era uma visão da eternidade. Deus, ele está construindo, né, criando a terra e tudo que hoje há no mundo, mas com uma visão de eternidade, onde uma multidão de pessoas, de várias tribos, nações, povos, raças, vão estar diante do seu trono adorando ao Senhor. E como é que eu posso afirmar isto para você? Com base na Bíblia. Se você nunca leu o livro do Apocalipse, eu deixo aqui uma dica, né, uma sugestão para você. Leia o livro do Apocalipse, leia os capítulos finais do Apocalipse, lá a partir do capítulo 20, 21 e 22, e você vai ver ali a visão que Deus tem, né, da humanidade desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Então, a Bíblia, ela fala, ela mostra, né, a história de muitos líderes que foram visionários, usados por Deus, cada um na sua época. O exemplo de Moisés. Moisés, aos 80 anos de idade, ele tem uma visão de Deus lá no Monte Horebe. Vejam bem, ele já era um homem com uma idade avançada, né? Tem gente que fala assim, já passou o meu tempo, eu já estou velho, já estou velha, não dá mais para fazer nada. Moisés estava velho quando ele teve uma visão de Deus. Guarda essa palavra aí, ele teve uma visão. E Moisés, então, ele é usado por Deus para fazer o quê? Para tirar um povo da escravidão. Mas o projeto de Deus para Moisés inclui mais do que tirar um povo da escravidão. Moisés gasta 40 anos, ou seja, o restante da sua vida, trabalhando nesse projeto que era tirar um povo da condição de escravos e levar esse povo por uma terra deserta, preparar esse povo, estabelecer leis, um sistema de governo funcional e permitir esse povo entrar numa terra e constituir-se numa nação. São 40 anos de história de Moisés. E o projeto de Moisés, ele se consolida através de Josué. Então, quando você tem um projeto, ouse pensar além da sua existência. Glória a Deus. Ouse pensar além dos anos de vida que você poderá ter. Quantos projetos brilhantes que morreram, pereceram, porque as pessoas, né, que idealizaram não conseguiram prospectá-lo além da sua própria existência. E quando o líder, o idealizador do projeto morreu, todo o projeto findou-se com ele. Neemias é um outro exemplo. Neemias, ele tem uma visão da necessidade do povo em Jerusalém. Numa das aulas posteriores nós vamos falar mais sobre Neemias. E com oração, porque ele ora ao Senhor, né? Então ele deixa bem claro que o seu projeto para ter êxito dependia primeiro da dependência de Deus, da aprovação de Deus, e também do seu rei.
Então, ele elabora um projeto e quando o rei pergunta para ele o que você quer, ele já tem tudo escrito ali, tudo preparado, e ele consegue autorização, ele consegue recursos para ir e construir os muros de Jerusalém. O projeto de Neemias é um projeto diferente de Moisés, porque Neemias ele tem um projeto rápido para 52 dias, ou seja, em 52 dias eles restauram os muros de Jerusalém. Então, às vezes, Deus permite também na igreja termos ministérios de curta duração. Nem todos os ministérios na igreja terão uma durabilidade maior. Alguns são de curta duração, é por um período, é por um tempo, mas por um propósito também estabelecido e aprovado por Deus. A gente poderia falar de tantos outros personagens. A gente poderia falar de Davi. Davi, ele teve uma visão de construir o templo para dedicá-lo ao Senhor. E o Senhor disse para Davi, Davi, você não vai construir o templo. Mas ele fez uma coisa muito importante. Ele preparou, ele projetou, ele arrecadou fundos. E quando Salomão, seu filho, assume, Salomão então vai concluir o projeto de Davi, ou seja, ele vai construir o templo do Senhor. Há muitos outros personagens da Bíblia, e todos eles sonharam grandes sonhos. Eles tiveram grandes visões de serem uma bênção para a sua geração. E alguns desses homens pensaram além, porque eles se tornaram bênçãos não só para a sua geração, mas também para gerações posteriores. Eu te pergunto, qual é o teu projeto ministerial pessoal? Você já sabe qual é o seu dom. Você já sabe quais são as suas habilidades. Se ainda tem alguma dúvida em relação a isso, procure seus líderes, procure seu pastor, converse, peça conselho, ore ao Senhor e busque a confirmação em Deus. E uma vez que isso esteja claro no teu coração, comece então a projetar aquilo que você pode fazer hoje, o que você pode fazer amanhã, o que você pode fazer daqui a 10 anos e o que você pode deixar como legado para gerações futuras. Bom, vamos falar agora sobre 3 pilares que eu também considero importantes e fundamentais para a liderança, para a gestão de projetos. Esses 3 pilares, eles estão na Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 3 e o versículo 4, e eu vou estar lendo na versão Revista Atualizada, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O sábio, ele está falando aqui sobre 3 pilares, que é a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. E todos nós devemos buscar no Senhor sabedoria, devemos buscar em Deus o conhecimento e a inteligência. Mas qual é a diferença entre estas 3 palavras? Primeiro, conhecimento. Ou melhor, vamos começar falando sobre a inteligência, né? A inteligência é a nossa capacidade de pensar. Então, o inteligente é aquela pessoa que pensa. Olha que legal. Se você pensa, você é inteligente, beleza? Segundo, conhecimento. O que é o conhecimento? É o conteúdo, é aquilo que você adquire através da inteligência. Lembra da célebre frase do filósofo
eu penso, logo existo. Então, se você pensa, então na medida que você pensa, você processa aquilo que chega aos teus ouvidos, aquilo que chega aos teus olhos e vai para a tua mente, então você passa a ter conhecimento. E a sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de você colocar em prática o que aprendeu. Então, inteligência, capacidade de pensar, de refletir, de analisar e de julgar. Conhecimento é a capacidade de absorver aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo e que é importante, que é fundamental para o teu autodesenvolvimento. E a sabedoria é a habilidade de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então vejam bem, a pessoa que adquire o conhecimento, a teoria, mas não coloca em prática aquilo que sabe, ela pode ser comparada com o homem que construiu a sua casa na areia. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, nós temos esta ilustração proferida por Jesus, que diz assim que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que coloca, ou melhor, que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela foi edificada sobre a rocha, ou seja, a pessoa usou o seu conhecimento para construir a sua casa em um local que pudesse ser resistente. No caso aqui, Jesus disse, ele construiu a casa sobre a rocha. Então esse homem ele foi sábio. Mas aquele que não é sábio, o imprudente, aquela pessoa que pensa, que adquire conhecimento, mas não utiliza este conhecimento corretamente. Jesus falou assim, que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, não coloca em prática aquilo que sabe, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E sabe o que aconteceu, gente? A casa caiu. Jesus disse que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você tem colocado em prática o teu conhecimento? Você tem usado das suas habilidades, dos teus dons, com sabedoria? Veja bem, o conhecimento sem a prática é como um veneno para a alma. Lá em Hebreus capítulo 5, dos versos 12 até o 14, o escritor diz o seguinte: com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Gente, vejam bem, ele está falando aqui que estas pessoas, pelo tempo de fé, pelo tempo que já conheciam a palavra, que ouviam a palavra, pelo conhecimento que tinham adquirido, eles deveriam ser mestres, mas ainda estavam agindo com insensatez, como alguém que precisava ser ensinado de novo. Ele fala assim: vos tornaste
como necessitados de leite e não de alimento sólido. E ele continua e diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente pela palavra, ou melhor, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, ou seja, pelo desenvolvimento, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nosso desafio na escola bíblica dominical online, nesse programa de discipulado avançado, é tirar você da ociosidade, é tirar você dessa condição passiva como cristão e levar você a refletir, a pensar um pouco mais sobre o seu ministério pessoal. O que você tem feito em benefício da comunidade que você participa? Qual é a sua contribuição através dos teus dons e talentos para a tua igreja? Existem pessoas que têm dons, habilidades maravilhosos e não utilizam em benefício da igreja, insistem em fazer coisas que às vezes não são tão bons quanto seriam naquilo que realmente sabem fazer. Primeiro passo que você precisa dar para elaborar o seu projeto de vida, ministerial, é pensar na evangelização e no discipulado como elementos fundamentais. Por que eu digo evangelização e discipulado? Porque faz parte da nossa missão. A missão da igreja de ir, pregar o evangelho, batizar os novos crentes, discipular através do ensinamento. Então isso é a nossa missão. Se você tem um projeto que considera importante para a tua igreja, mas que não considera a evangelização e o discipulado como prioridade, então, meu querido, você precisa rever o seu projeto, porque de repente ele até é um projeto muito bom, de cunho social, filantrópico, mas não tem nada a ver com a vida cristã, com a missão cristã, que é de pregar o evangelho, formar discípulos e ensinar as pessoas. Então, o teu projeto precisa ter como ênfase prioritária a evangelização e o discipulado. Algumas lições importantes que você precisa saber antes de iniciar o seu projeto ministerial. Fazer, de cada um desses atributos um propósito para o seu autoaperfeiçoamento. Você não pode achar que já sabe tudo. Não importa se você é um bom músico, se você é um bom cantor, se você é um bom pregador, se você é um bom professor, se você é um bom diácono, não importa. Você precisa ter em mente que o aperfeiçoamento deve ser contínuo, constante, todos os dias. Nós estamos aprendendo e reaprendendo coisas novas. Então seja ousado para tentar algo que ainda não foi realizado, que não foi testado antes. Quando a gente fala de projeto ministerial, é muito comum as pessoas correrem para a internet. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Já sei, eu vou pesquisar no Google. Eu vou ler livros e mais livros para ver as ideias de outros autores. Se elas foram boas, se não foram, se foram testadas, quais foram os resultados. E aí, com base nisso, você acaba copiando o que o outro faz, você acaba plagiando as ideias dos outros e não permite a você mesmo que Deus te dê algo novo. Você quer saber qual é a melhor fonte de inspiração para ideias ministeriais? Eu vou te dar um conselho. É a oração e leitura contínua da palavra de Deus. Gente,
Quando você ora, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a brotar na tua mente ideias mirabolantes. Aí sim, a partir dessas ideias geradas pelo Espírito Santo, você vai consultar autores, você vai pesquisar para saber como colocar em prática a ideia que foi gerada pelo Espírito Santo na tua mente. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, você não vai encontrar respostas na literatura, nas suas pesquisas, mas poderá encontrá-las na oração, perseverando na oração. O Espírito Santo ele vai dando as diretrizes de como você deve fazer, porque ter fé e obedecer é muitas vezes caminhar no escuro, totalmente dependentes de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, né? Nós vemos ali escrito que o que nunca, ou melhor, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu quero usar desta palavra para dizer a você que não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de idealizar, de prospectar, de pensar em coisas diferentes. Porque aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém viu, aquilo que jamais alguém pensou, Deus pode dar a você uma nova ideia, um novo projeto, um novo ministério. Em meu tempo de fé, de caminhada com Deus, eu já vi muitas vezes isso acontecer com pessoas e também comigo. De ter alguma ideia que ninguém nunca tinha pensado. E aí chegar ao pastor e dizer assim: pastor, eu estava pensando em fazer tal coisa. E o pastor colocar a mão na cabeça e falar assim: glória a Deus. Irmão, de onde você tirou essa ideia? E a resposta é: foi o Senhor. Foi Deus quem deu, que gerou esta ideia. Segundo, seja motivado por suas ideias. A primeira pessoa que precisa acreditar nas suas ideias é você mesmo. Tem gente que tem ideias e aí a primeira coisa que eles fazem é sair falando para os outros: ah, eu tive uma ideia assim, 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 acolá. E aí as pessoas, muitas vezes, até por não entenderem, né, a sua ideia, acabam esfriando, acabam desanimando você, frustrando as suas ideias. E aí você fica triste e acaba desistindo. E por que você desiste? Porque a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Olha o exemplo de José. José chega para os seus irmãos e conta-lhes o seu sonho. Os irmãos de José, eles ficam revoltados, irados com José, e eles tentam frustrar o sonho de José. Então eles vão prender José, eles vão vender José. José vai passar por vários processos na sua vida, e muitos desses processos foram de sofrimentos, de perda, de humilhação, de vergonha. Mas ele continua acreditando. Ele continua sonhando. E lá na frente, quando ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, e ele tem aquele encontro revelador com os seus irmãos, quais foram as suas palavras? Ele diz: foi Deus que fez tudo isso, foi Deus que permitiu que eu passasse por tudo isso, para que hoje eu pudesse ajudá-los. José acreditava piamente nas suas ideias. Você acredita nas suas ideias? Você acredita que o seu projeto é bom, ele é viável? Você acredita que o seu projeto vai trazer almas para o reino de Deus, que o teu evangelho vai ajudar no crescimento da tua igreja? Você acredita que o seu projeto, uma vez implantado, ele vai gerar novos discípulos
novos seguidores, novas pessoas que irão acreditar nas suas ideias e também colocá-las em prática. Você precisa acreditar. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nunca colherá. Então eu digo para você, se você ficar esperando que os outros acreditem em você, que os outros aprovem a tua ideia, para que ela seja colocada em prática, esquece. Você vai ser como essa pessoa aqui, que ficava esperando o vento mudar, o tempo ficar bom, e moral da história, nunca plantou e nunca colheu nada. Você deve conversar com o teu pastor, com os seus líderes, porque eles são as pessoas colocadas por Deus na tua vida para te orientar, para te ajudar, para motivar você na construção de um projeto ministerial viável. Então, não se importe se os outros não estão acreditando em você. Deus, Ele confiou a você uma ideia, um projeto. E os teus líderes, eles acreditam em você. Você só precisa aprender a ouvi-los e também a aceitar dos seus líderes as recomendações, as orientações que muitas vezes são importantes, são fundamentais. A promessa de Deus se cumpre na vida de José, o seu sonho se realiza a partir do momento que ele é convidado para ir à corte e ele vê ali a oportunidade de Deus para colocar em prática o seu projeto. Porém, antes disso, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que quando José estava na prisão, ele tem um encontro ali com o copeiro e ele fala assim para o copeiro: lembra de mim quando você estiver perante o rei. Ou seja, me ajude a colocar o meu projeto, a minha ideia. Não que José tenha dito isso, mas porque o projeto era dele, o sonho era dele, mas ele está pedindo ajuda a alguém para interceder por ele. Então converse com teus líderes. Peça-lhes que orem com você, que orem por você, que intercedam por você, e no tempo certo, porque não foi na hora ali, o copeiro saiu, chegou e pronto, falou com o rei, tudo resolvido. Não, passaram-se alguns anos, até que chegou o momento certo. Sabe, às vezes tem pessoas que até têm ideias boas, mas aí eles chegam para o líder, para o seu pastor, e falam assim: pastor, eu tive essa ideia, e o pastor sabe que aquela ideia é uma ideia boa, mas ainda não é o tempo, e a pessoa não quer esperar, a pessoa quer que seja naquela hora. Quando Jesus estava ali na festa de casamento em Caná, e a sua mãe falou para ele: olha, acabaram os vinhos, né? O que Jesus falou para ela? Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é a minha hora. Mas quando chegou o tempo certo, Jesus foi lá e fez o milagre. Então, se o teu líder também falou para você: olha, estude, né? Pesquise, né? Trabalhe um pouco mais nessa ideia, não é que ele disse para você que não vai funcionar. O que ele está querendo que você entenda é que vai ter um tempo certo, que você só precisa amadurecer, melhorar o seu projeto para que ele seja colocado em prática. Tente ser o mais justo possível consigo mesmo e com as pessoas. Esta é uma outra recomendação. Seja realista em relação à tua capacidade, seja equilibrado, ou seja, não te precipite. Se você tem um projeto que é importante e o teu líder entendeu que naquele momento você ainda não está preparado para colocá-lo em prática, então reconheça isso. Não te julgue, né, acima daquilo que você realmente é. Compreenda que as tuas capacidades têm limitações que precisam ser melhoradas, precisam ser rompidas, né, no sentido de você precisa melhorar a tua capacidade, o teu conhecimento acerca daquilo que se pretende fazer. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 até o 18 diz assim: por isso não seja bom demais, nem seja sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais e nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo.
o que eu quero dizer, né, usando desta palavra para você não queira saber mais do que você sabe. Entenda que para saber mais, você precisa aprender mais. Então, não seja tolo aos seus próprios olhos, achando que já sabe tudo, que já está preparado, que é a hora, porque você pode se frustrar. Então, ao desenvolver o seu projeto ministerial pessoal e submetê-lo a Deus, à vontade de Deus, também submeta aos seus líderes, porque eles são as autoridades constituídas por Deus para guiar você na direção, no caminho certo. Em minha trajetória pastoral, eu já me deparei com muitas pessoas que chegaram para mim e disseram assim: pastor, Deus falou comigo, Deus está me dizendo, pastor, olha, eu tenho certeza, é o tempo, Deus falou. E algumas vezes eu fui até duro, fui enérgico com essas pessoas, mas elas não entenderam, naquele momento, que a voz que eles estavam ouvindo, dizendo, né, atribuindo ser a voz de Deus, na verdade, era a voz do seu coração, do seu desejo, não era a voz de Deus. Porque às vezes a ideia vem, surge, né, aquela ideia maravilhosa no teu coração, só que você não sabe esperar. E aí você começa a ouvir a voz de Deus quando Deus não está falando. Fale com teus líderes, eles saberão o tempo certo. Eu me lembro de um jovem líder, né? Ele era presbítero na época, e ele tinha um sonho muito grande de se tornar pastor num país no exterior. Ele tinha esse desejo no seu coração, e ele acabou indo e passou por vários processos. Eu me lembro que quando ele decidiu ir, ele conversou com um outro pastor, e esse pastor falou assim para ele: onde você está com a cabeça? Você é maluco? Você vai fazer uma coisa dessa? Você vai deixar uma vida estável que você tem aqui no Brasil para se aventurar? Não faça tal, e tudo aquilo. E aí ele veio conversar comigo porque eu era um dos seus pastores. E eu me lembro que até hoje eu preguei para ele uma mensagem que falava sobre correr riscos. Quando Deus manda, você deve também aprender a correr riscos, mas tem que saber que esses riscos, eles podem trazer algumas sequelas na tua vida. E aquele jovem obreiro, ele conversou comigo e eu falei: você está disposto a ir? Estou disposto a ir. Eu falei: então vá. E ele foi, e durante um tempo, ele teve um período, né, de desenvolvimento, de maturação da ideia, do projeto ministerial. Passado alguns anos, ele volta ao Brasil. Nesse período em que ele foi sozinho, deixou a família aqui no Brasil, e aí ele voltou e me procurou e disse assim: pastor, eu tenho uma igreja para assumir num determinado país, mas eu só posso assumir se a minha família for comigo, e eu não tenho como ir nesse momento. E o Espírito do Senhor falou ao meu coração e falou também ao coração da minha esposa, e a gente tinha um recurso que estava sendo guardado para um fim específico, que não era missão, mas Deus falou conosco, falou: pega esse recurso, compra a passagem deles e envia eles. E eu fiz isso com muito carinho, e até hoje, pela graça de Deus, este obreiro, que hoje já não é tão jovem quanto na época, continua com a sua família servindo ao Senhor no trabalho missionário e fazendo uma grande obra nos países por onde o Senhor tem levado ele. Então vejam bem, fale com seus líderes, converse com eles, porque o líder, quando ele é direcionado por Deus, ele vai saber o tempo, ele vai saber a hora, o momento certo de fazer. E quando fizer, não vai dar errado. Então aprenda a ouvir e a ser obediente. Bom, o quarto ponto que eu também considero importante que você saiba antes de elaborar o seu projeto ministerial pessoal, estabeleça planos antes de sair para a conquista. Pense em tudo, como que você vai fazer. Pense nos recursos que serão necessários, as fontes que irão
fornecer estes recursos para você. Lá em Lucas 14, 28 até o 30, Jesus falou assim: se onde vocês querem construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. E por que Jesus disse isso? Ele fala, porque pode ser que você comece construindo os alicerces e depois não tenha recursos para terminar a construção. Aí as pessoas que virem isso acontecer vão dizer o seguinte: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Gente, quantas pessoas, eu falei isso agora há pouco, quantas pessoas que eu já conheci que tinham ideias, projetos maravilhosos, mas a precipitação, não pararam, não pensaram, não planejaram, simplesmente começaram a fazer e de repente no meio do caminho não tiveram mais recursos, não tiveram forças, não tiveram disponibilidade para continuar e os seus projetos fracassaram. E aí tiveram que ouvir de outras pessoas dizendo: eu não te falei que ia dar errado, não te falei que não ia dar certo, tá vendo? Se tivesse me ouvido. E aí essas pessoas não podem fazer nada senão lamentar. Em quinto, se você falhar na primeira tentativa, não desanime, continue perseverando. Aí eu volto à história de José, porque quando ele conta para os seus irmãos acerca do seu sonho, qual é a resposta dos seus irmãos? Você está pensando que vai dominar sobre nós, que vai ser maior do que nós? E a partir dali os seus irmãos se inflamam contra ele. Mas José continua sonhando. Talvez você tenha já ouvido respostas negativas do teu projeto, mas continue sonhando e continue acreditando em Deus. Sabe, às vezes pode acontecer de até mesmo o seu líder ou os seus líderes serem contrários à tua ideia também por falta de percepção de que é a vontade de Deus que você faça tal coisa. E aí quando isso acontece, você deve agir como José, continua sonhando, porque no tempo certas coisas vão acontecer. Lá no Salmo 126, versículo 6, eu amo esta palavra, ela diz assim que aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, porque o processo de preparar a terra, de semear, não é fácil. Mas a palavra diz assim, eles voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Se você tem convicção de que a sua ideia, o seu projeto é de Deus, então persevera nele. Mesmo que dê errado uma vez ou duas vezes, persevera. Continua fazendo, continua acreditando, porque se é de Deus, vai chegar o tempo em que você voltará cheio de alegria, colhendo resultados daquilo que Deus colocou no teu coração. Se você já tem um projeto que te remunera, porque existem situações em algumas igrejas onde pessoas são remuneradas para desenvolverem determinadas ações. Então, se você é remunerado para aquilo que você faz na tua igreja, então faça além da tua remuneração. Faça mais, faça com excelência. Em Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo está falando sobre qual deve ser a postura do empregado em relação ao empregador. O empregado cristão, como é que ele deve fazer? Diz assim, olha, não obedeçam apenas quando eles estiverem vendo vocês. E aí você faz bem feito para obter a aprovação deles, porque tem pessoas que agem assim. Então, se o teu ministério pessoal compreende um trabalho, um serviço onde você é remunerado, às vezes até o teu próprio trabalho, do dia a dia, o seu cotidiano, então não faça bem feito só quando tem alguém olhando para que as pessoas te aplaudam. Mas ele diz aqui, façam, e obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm
pelo Senhor, ou seja, Deus está vendo. Ainda que as pessoas não estejam vendo, tem ministérios que não são visíveis. Tem ministérios que pessoas exercem na igreja do Senhor que ninguém vê, somente Deus. Então façam com sinceridade por causa do temor a Deus. O que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivessem servindo a Deus e não as pessoas. Então seja lá no campo profissional, empresarial, né? Naquilo que você faz no dia a dia, lembre-se, você está fazendo para Deus e não para as pessoas. Como assim, pastor? Enquanto você trabalha, se você trabalha corretamente, se você é sincero, é honesto, se você não faz corpo mole no trabalho, se você procura produzir dentro dos limites que são aceitáveis, se você faz bem, lembre-se que tudo isso você vai receber o louvor da parte de Deus, porque o Senhor está olhando e está vendo que você está fazendo o melhor. E Ele vai te abençoar por isso. Em sétimo, pense positivamente sobre a possibilidade ou as possibilidades de conquistar além daquilo que você planejou. Você já parou para pensar nisso? Sabe, tem aquela parábola dos 10 talentos, onde o empregado que tinha recebido 5 talentos, ele trabalhou muito bem, ele foi muito eficiente naquilo que ele tinha que fazer, e quando o seu senhor voltou, lhe deu o dobro daquilo que ele tinha feito. Mas o mais interessante é que não parou aí a história. No meio daqueles empregados, havia um que era negligente, ele não trabalhou o seu talento, ele não negociou, e no final o Senhor tira o talento daquela pessoa, e ele diz lá em Mateus 25, 29, que ele manda chamar o que já tinha recebido o dobro, e ele dá mais um talento para ele ainda, e ele fala assim, que aquele que tem muito, receberá mais e terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. Ou seja, se você fizer bem o seu trabalho, se o teu projeto ministerial for realmente dedicado ao Senhor, com o propósito de alcançar vidas, de promover o reino de Deus, olha só, você pode receber de Deus além do esperado. Você pode ter muito mais do que aquilo que você estava esperando. Em oitavo lugar, seja empático, ou seja, veja as pessoas como elas realmente são. Se você trabalha com uma equipe, procure ter empatia, procure enxergar também o lado das pessoas. Veja as dificuldades que o outro tem, as habilidades e também as inabilidades que o outro possui. Às vezes você está num grupo, né? Vamos falar de um grupo que canta, por exemplo. E aí você tem lá 2 pessoas que são muito boas para cantar, para fazerem solos. E aí você tem outras 2 pessoas que não cantam tão bem. Aliás, até quando estão cantando em grupo, essas pessoas têm algumas dificuldades para alcançar a tonalidade. Então, o que você faz? Você dispensa essas pessoas do grupo? Não, de forma alguma. Essas pessoas estão ali porque elas são importantes. E com certeza, elas têm alguma coisa a oferecer para o grupo. Talvez não seja a voz, mas é o trabalho de preparar, sei lá, as cópias das músicas que serão cantadas, de mandar mensagens motivacionais para que o grupo se reúna, de orar pelo grupo, de visitar os componentes que faltam no grupo. Gente, todo mundo tem um dom dado por Deus, uma habilidade dada por Deus.
Então, o líder, né, de um projeto ministerial que envolve pessoas precisa ter empatia para saber que as pessoas não pensam como você, não agem como você, não são como você, porque elas não são você. Elas são seres individuais. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu nível de conhecimento. E cada um será usado naquilo que sabe, naquilo que pode fazer. Nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade. Então você não pode punir um componente de um grupo do qual você participa na condição de líder, porque a pessoa não tem a mesma disponibilidade que você. Procure usá-la de uma maneira que ela seja eficiente, mesmo não tendo tanta disponibilidade. Tem um exemplo lá na Bíblia, em Marcos 10, 21 até o 23, que fala daquele jovem rico. Sabe aquele jovem que queria tanto seguir Jesus, queria ter a vida eterna, e o jovem era muito bom em muitas coisas, ele observava os 10 mandamentos desde a infância, ele era um cara correto, mas era também um cara que tinha muitas propriedades. Então, quando Jesus falou para ele assim, vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres, a Bíblia diz que ele se retirou, triste, porque possuía muitas propriedades. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 21 de Marcos 10, que fala assim, que Jesus olhou para ele com amor. Ou seja, aquele jovem, ele tinha alguns impedimentos legais dentro do seu coração, que era o amor à riqueza, aos bens, às propriedades. E isso impediu aquele jovem de, naquele momento, seguir a Jesus. Mas Jesus não olhou para ele com desdém, Jesus não o ignorou. Jesus olhou para ele com amor. E embora o texto sagrado não diz, mas eu penso que quando Jesus olhou para ele com amor, Jesus pensou, se você puder substituir esse amor que você tem, esse cuidado que você tem pelos teus bens, pelas tuas propriedades, e ter esse mesmo amor pelo meu reino, pela minha causa, jovem, você vai longe. Então a Bíblia diz que Jesus olhou para ele com amor e falou para os discípulos assim, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus sabia que aquele jovem, ele tinha um dom muito especial. Que dom esse jovem tinha? Era o dom do amor, do zelo, pelas coisas que ele se propunha a fazer. Bom, em nono lugar, estude seu plano e busque todo o conhecimento necessário. Se você tem um projeto missionário de ir para outras nações, comece estudando outras línguas. Se você tem um projeto missionário de atuar, por exemplo, na área da medicina, então comece estudando medicina. Pesquise. Pergunte para as pessoas que sabem, que conhecem a área que você pretende atuar. Busque conselhos. Em 10º lugar, seja responsável pelos seus atos e pelas suas decisões. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, o meu projeto era maravilhoso. A minha ideia era a melhor de todas. Mas ninguém me ouviu, ninguém quis me acompanhar. E aí joga a culpa para as pessoas. Eu só não fui adiante porque as pessoas não foram comigo. Ei, pare de culpar os outros pelas suas decisões, pelos seus atos, e assuma a responsabilidade, porque lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim, que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E você não vai poder chegar diante de Deus e culpar o teu irmão pelo que você não fez, porque o dom, a ideia, o projeto é teu, então faça-o acontecer. Em 11º lugar, faça discípulos. Invista tempo treinando pessoas que possam te ajudar. Sabe por que muitas pessoas fracassam nos seus projetos?
porque eles não querem dispor de tempo para ensinar os que querem fazer com ele. Então a pessoa, ela quer pegar tudo pronto. Você imagine, né? Nós estamos num projeto em nossa igreja de construção de um coral. E a maioria das pessoas que participam desse coral nunca participaram de coro nas suas vidas. Muitas dessas pessoas nunca cantaram, nem mesmo no banheiro. São pessoas que não têm nenhum tino musical, porque nunca a música foi prioridade nas suas vidas, mas agora elas sentiram no coração o desejo de participar do coro. Então, o regente, ele precisa ensinar às pessoas algumas técnicas básicas de respiração, técnicas básicas de tonalidades. E as pessoas estão aprendendo bem e estão encantadas com a oportunidade de aprender. E com certeza este será um grande coral. Agora, vejam bem, para que isso aconteça, o líder, ele precisa ter a habilidade de ensinar, de preparar os outros. Porque, gente, as pessoas só vão comprar a tua ideia se você ensinar para as pessoas qual é a tua ideia. Elas só vão abraçar o teu projeto se elas souberem qual é o teu projeto. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo, ele manda uma carta para Timóteo dizendo assim: Timóteo, só Lucas está aqui comigo. Procure Marcos. Gente, quem é Marcos? Marcos é o jovem que, na primeira viagem missionária de Paulo rejeitou por ele ser jovem. E aí, então, naquele momento, Barnabé teve que voltar com Marcos, porque Paulo não teve a paciência de empreender uma viagem missionária com um jovem que estava começando. Mas Barnabé era diferente. Barnabé vai lá, ensina, prepara Marcos. E os anos passam. Paulo agora já está cansado, está concluindo o seu ministério. Quem vai continuar? E aí Paulo lembra de Timóteo e diz para Timóteo assim: Timóteo, procura aquele garoto lá, o Marcos, e traz ele com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Noutra versão diz, porque ele é útil. Então, não despreze alguém que hoje quer te ajudar, que quer caminhar do teu lado, mas que não tem as habilidades que você procura. Ajude esta pessoa, treine esta pessoa. E se você não for capaz de fazê-lo, então procure alguém que possa fazer, porque esta pessoa, em algum momento, ela será muito importante para você. Em 12º, acredite em seus princípios. Se você não acredita nos teus princípios, não espere que as pessoas creiam na sua capacidade de realizar algo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, aliás, versículo 11 e versículo 12, Paulo está falando sobre o seu chamado, sobre o seu apostolado, e ele fala assim: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. Gente, olha só, Paulo está deixando bem claro aqui no final da sua trajetória ministerial que foi Deus que escolheu. Paulo não tem dúvidas de quem ele é. A comunidade cristã, em alguns lugares, eles não tinham muita certeza de que Paulo era apóstolo. Alguns duvidavam, porque Paulo tinha o seu jeito peculiar de ser. Mas ele está dizendo aqui, Timóteo, olha, foi Deus que me escolheu. E Deus me fez mestre para anunciar o evangelho. E é por isso que eu sofro essas coisas. Mas ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem eu tenho crido. Se você é daqueles que desiste diante das dificuldades, o seu projeto tende a falhar, a tua ideia tende a morrer. Mas se você é aquele que acredita,
que acredita em seus princípios, na tua chamada. Então seja como Paulo. Ele diz, é por isso que sofro estas coisas. Paulo sofria, mas ele sabia o que estava fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Em 13º lugar, diga, não sei, quando não tiver certeza. Tenha a humildade de dizer às pessoas, não sei, não invente histórias. Se alguém te perguntar algo sobre o teu ministério que você ainda não tenha pensado, diga para as pessoas, olha, eu não sei. Eu brinco às vezes com as pessoas e falo assim, ainda não chegamos nesse nível. O que eu quero dizer para as pessoas, quando eu digo isso é, olha, eu ainda não sei, preciso aprender. A palavra do cristão, lá em Mateus 5, 37, aliás, Jesus falou assim, tem que ser sim, sim, não, não. Então não invente histórias. Em 14º, procure observar o que falta à sua volta. Seja visionário, né? Veja aquilo que poucos enxergam. Enxergue aquilo que as pessoas não estão vendo. Lá em João 4,35, Jesus chama os discípulos e fala assim para eles, olha, vocês costumam dizer que daqui a 4 meses nós teremos colheita. Porque ainda não era o tempo da colheita. Aquele momento, né, no mundo natural, ainda não era o tempo da colheita. Mas Jesus falou para eles, olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Como assim? Jesus estava enxergando lá na frente. Porque Jesus olha para o campo, ele vê que o campo foi arado, o campo estava preparado, as sementes foram plantadas. E Jesus já está vendo os resultados que virão daquelas sementes. Comece a enxergar aquilo que os outros não estão vendo no teu projeto ministerial pessoal. Comece a ver aquilo que Deus vai fazer através de você que ninguém mais está vendo. Em 15º, faça uma revisão periódica dos seus projetos ou do seu projeto, porque é importante a todo momento você se corrigir, ver se você realmente continua na direção certa, na rota certa. E por último, até porque o tempo da nossa aula já até passou do tempo, mas esta palavra é tão rica, é tão profunda e eu amo falar da palavra do Senhor. Está aí uma coisa que eu não me canso, é de falar da palavra do Senhor e contribuir para o desenvolvimento espiritual e também natural daqueles que servem ao Senhor conosco. Então, em último lugar, não seja tímido. Quando você for falar das suas ideias, dos seus projetos, seja franco. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, 7, Paulo disse para Timóteo assim, que Deus o Espírito, que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito dele nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Então, seja prudente, sim, mas seja franco com as pessoas que são teus conselheiros, que são aqueles que oram por você, que estão intercedendo e te ajudando na construção desse projeto. Seja franco com essas pessoas. Fale das tuas virtudes, mas lembre também das tuas fraquezas. Porque ao ser franco nas suas ideias e não ser tímido em relação ao que você pensa, ao que você sonha, com certeza você chegará mais longe. O Espírito que Deus te deu é um espírito de poder. O Espírito que Deus te dá é um espírito de amor. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar esse tema nas próximas aulas. Então, fique ligado em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Curta também esse vídeo, outros vídeos de nosso canal. Compartilhe com as pessoas. Vamos divulgar, vamos propagar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe dando a você nesse dia, um dia muito abençoado com a sua família. Oremos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós. Este é o teu tempo, Senhor, e nós o dedicamos em tua honra e em teu louvor. Abençoa cada um dos teus filhos que assistiram a esta aula. Espírito Santo, inspira as mentes, os corações dos teus filhos,
Dá-nos, Senhor, novas ideias, novas estratégias, novos projetos, Senhor, de coisas que podemos fazer para o Teu reino, que engrandeça o Teu nome e alcance mais e mais pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Bom dia, povo de Deus.